Bom dia novamente, né? Aulas, na verdade, aula 5, né? Vamos a começar nossa aula 5, né? Falando sobre superfícies. Certo? Superfícies suaves ou regulares, né? Veja que nós usamos a forma vetorial, dependendo de um parâmetro, para descrever curvas, certo? Para agora nós estudar as superfícies, vamos usar a noção de função vetorial de duas variáveis, certo? Ou seja, vamos a supor que nós temos um subconjunto E de R2, né? Na qual está definida a função vetorial R a valores em R3, né? A valores vetoriais em R3, certo? Nós dizemos, então, que está definida... Um minutinho, alguém está entrando aqui. Só permitir o acesso. Então, vamos dizer o seguinte, né? Está definida a função vetorial se a cada ponto do conjunto E, né? Que tem os pares ordenados UV, corresponde a um vetor tridimensional. Então, nós decimos que está definido perfeitamente, é uma função vetorial, certo? Aqui a imagem da função vetorial é o R3. Bom, obviamente aqui está demais, R2 e R3 são espaços euclidianos, né? Como vimos já na álgebra linear. Espaços euclidianos são espaços vetoriais com produto interno, né? Ou produto escalar, né? E as funções x, y e z aqui chamam-se funções coordenadas, né? Veja que cada um dos x, y e z são funções de R2 para R, né? São funções reais. De forma análoga, como foi feito com funções vetoriais de uma variável, né? Nós podemos também introduzir as definições de limite, continuidade e diferenciabilidade para esse tipo de funções de duas variáveis. Certo? Então, vamos a lembrar facilmente essas noções. Decimos que o vetor A é o limite da função vetorial não está com R ou V definido em 1.1, né? É o limite, né? Quando o parâmetro UB, os parâmetros U e V tendem para U0, V0, né? No conjunto E, se U0, V0 é um ponto de acumulação de E, decimos que é um ponto de acumulação e decimos que a vizinhança furada, ou seja, a vizinhança do U0, V0, né? Vizinhança furada significa os pontos próximos de U0, V0, né? Tal que sejam diferentes de U0, V0, né? Vizinhança furada, né? Como isso quer? Para um minutinho aqui, alguém está entrando aqui. Continuando, né? Se para qualquer número arbitrário epsilon, né? Existe um delta que depende do epsilon, maior que zero, tal que a distância da função vetorial na vizinhança furada, para os valores da função vetorial na vizinhança furada de U0, V0, né? Ou seja, U e V pertencem à vizinhança furada do U0, V0, com relação ao vetor A, é menor que o epsilon, né? E aqui, como eu dizia aqui, para todos os pontos que pertencem à vizinhança furada do U0, V0. Se a gente consegue verificar isso que está aqui, então decimos então que existe o limite e escrevemos dessa forma que está aqui. Limite quando U e V pertencem ao conjunto E e ele tende a U0, V0, né? Da função vetorial de duas variáveis, de dois parâmetros, né? Igual ao vetor A. Analogamente, como foi feito o caso do limite, nós decimos que a função vetorial de dois parâmetros chama-se contínua no ponto U0, V0, né? A definição é a mesma que limite. Então, a diferença é que o ponto U0, V0, ele pertence ao domínio da função vetorial, que não era o caso, por exemplo, com um limite. Um minutinho, alguém está entrando. Certo? Por quê? Porque o U0 e V0, para o caso de função contínua, ele tem que pertencer ao domínio. Certo? Então, no lugar de ter vizinhança furada, simplesmente vamos ter a vizinhança normal, de U0, V0. Certo? E nós temos, um minutinho aqui, então nós temos essa igualdade satisfeita aqui. Então, dizemos que a função vetorial de dois parâmetros, né, é contínua
se existe o limite, quando os parâmetros U e V tendem para U0 V0 e é igual a isso aqui. Então, para a função contínua, significa que a função está definida perfeitamente nesses dois parâmetros. Idem, nós podemos fazer a mesma coisa para a derivada parcial, né? Quando calculamos a derivada parcial. Quando calculamos a derivada parcial da função vetorial de dois parâmetros aqui, no ponto U0, V0, nós, por exemplo, queremos calcular a derivada parcial no ponto U0, V0 com relação a U. O que acontecemos, né? Deixamos o V0 fixo e calculamos a derivada com relação a U, certo? Podemos interpretar, então, se o V é constante, então podemos interpretar RU como uma função de uma só variável, né? Podemos escrever dessa forma que está aqui. Então, a anotação aqui é melhor, porque ele vai indicar que é uma função de duas variáveis, né? Tá certo? Aqui significa que você deixa fixo V0, calcula com relação a 1, e após calcular isso aqui, aí você substitui o ponto em questão, onde você quer calcular a derivada parcial. Tá certo? E de forma análoga, se calcula a derivada parcial com relação a V no ponto U0, V0. Certo? E também as derivadas de ordem maior, se pode calcular dessa forma. Tá bom? Então vamos agora introduzir formalmente a definição de superfície. Tá? Uma coisa que vamos a usar aqui no decorrer da apresentação, nós vamos a dizer o seguinte, né? Que a derivada parcial, por exemplo, né? Da função vetorial R com relação a B é contínua no conjunto fechado aqui. Vamos a referir ao seguinte, que ela é contínua em D e também na sua fronteira, certo? Na fronteira, tanto no interior como na fronteira. Certo? Então vamos introduzir a seguinte definição, né? O conjunto de pontos S de R3, definido da seguinte forma, né? Como uma tripla, uma tripla, né? Onde cada um dos componentes dessa tripla depende de U e V. E U e V são pontos do conjunto fechado D. E as funções x, y são de classe C1, continuamente diferenciáveis no fecho de D, que está aqui, né? Com oposto dessa seguinte matriz. Vejam que as linhas dessa matriz são as derivadas parciais das componentes com relação a primeiro parâmetro. E a segunda linha são as derivadas parciais das componentes com relação ao segundo parâmetro. Ou as colunas dessa matriz são as derivadas parciais de cada uma das componentes. Como está aqui. Se oposto é igual a 2, tá certo? Como que se define oposto nesse caso, né? Aqui vejam que é uma matriz 2 por 3, né? Então, oposto igual a 2 significa que se você faz os menores, nesse caso, né? O maior menor aqui 2 por 2, né? Da matriz 2 por 2. O determinante da matriz 2 por 2, né? Aqui temos 3 matrizes 2 por 2, tá certo? Pode ser aqui a primeira 2 colunas, pode ser a primeira coluna com a terceira e pode ser a segunda com a terceira. Se ao menos uma delas é diferente de zero, no detrimento dessa matriz, então decimos que o oposto dessa matriz é igual a 2, certo? Então, nós vamos exigir, então, que o oposto dessa matriz seja igual a 2, né? Nesse caso, vamos dizer, então, que a superfície é suave ou regular, né? E as variáveis U e V de parâmetros da superfície 1 e 2. Então, é assim que nós definimos uma superfície. Uma notação também que usam alguns atores pode ser a notação, né? Usam o conjunto dos pontos, né? Ou a imagem da função vetorial quando os parâmetros U e V percorrem o conjunto fechado D. Bom, então nós podemos imaginar com o S, por exemplo, a superfície, né? Descrita pelo ponto final da função vetorial, por exemplo, do vetor R, né? Quando U e V ele vai variando no conjunto fechado D, certo? Podemos imaginar também o S dessa forma. Bom, os pontos da superfície, né? Como decíamos, são os pares. Tá aqui, U e V são os parâmetros, né? E R, U, V, a imagem. O que vamos aqui? Digamos que não está excluído o fato, podemos ter o seguinte, né? Que um ponto M, por exemplo, da superfície, né? Ele pode ser
pode ser a imagem de dois pontos diferentes. Por exemplo, né? O que significa isso? Para dois pares ordenados aqui, o 1 V1 e o 2 V2, né? Sendo diferentes, pode acontecer que a imagem da função vetorial sejam iguais ao ponto M, né? Isso significa que a superfície passa por esse ponto mais de uma vez. Nesse caso, passa duas vezes. Então, nós vamos tentar evitar esse tipo de incômodo que está aqui, né? Então, vamos a excluir isso que está aqui e vamos a dizer as superfícies onde não se cumpre 1.4, por exemplo, né? Chama essa superfície simples, né? Se a aplicação, ou seja, a função vetorial aqui, ela não possui pontos da forma 1,4. Ou seja, essa função é bijetora, certo? Então, vamos a lidar doravante com superfícies simples, né? Onde 1,4 não se cumpre, certo? Se nós temos dois pares ordenados do domínio diferentes, então as imagens vão ser diferentes. Não vamos a ter autointerseção. Bom, aqui, por exemplo, vejamos aqui, né? Se a gente fixa um dos parâmetros, por exemplo, né? Vamos fixar, por exemplo, o parâmetro V, né? Então, nós podemos considerar, então, a curva, né? Porque agora a função vetorial vai ser vai depender só de um parâmetro, né? Então, a função vetorial agora seria, a imagem dessa função vetorial seria agora uma curva que está sobre a superfície. Esse tipo de curva, né? Quando você fixa um parâmetro e percorre só o outro, né? Chama-se curvas de grade, né? Por exemplo, aqui, esse conjunto aqui descrito aqui está fixando o parâmetro V, por exemplo, né? Então, essa curva chama-se curva de coordenada ou curva de grade. E assim é fácil calcular o vetor. Aqui seria o vetor tangente à curva de grade fixado o V0, né? Calcula-se facilmente. Calcula-se a derivada dessa função vetorial com relação a 1 e essa derivada é dada por essa tripla que está aqui, certo? E essa tripla se chama vetor tangente. Analogamente, se você fixa o parâmetro U, você vai ter a curva de grade com o parâmetro U constante. E calcula, tal como foi calculado aqui acima, né? O vetor tangente a essa curva de grade e é dada por essa tripla que tem. Certo? Tá, vamos a fazer uma pequena observação com relação ao posto que a gente escreveu na definição da superfície, né? E o posto, né? Veja aqui, nós temos aqui o produto vetorial dos vetores tangentes. O produto vetorial do vetor tangente que está aqui, né? Vai ser um vetor que é perpendicular aos dois, não é? E esse produto vetorial, ele calcula-se usando esse pseudo-determinante. Por que eu falo pseudo-determinante, né? Porque, na verdade, determinante, os componentes são reais, né? Ou funções reais são números. E aqui, na primeira linha, não temos vetores, né? I, J, K. Então, essa aqui é uma forma mnemotécnica de poder lembrar o desenvolvimento do produto vetorial desses dois vetores, né? O desenvolvimento vai ter componente com relação a I, componente com relação a J e componente com relação ao vetor K, né? O M facilmente se calcula dessa forma e o N, esse determinante que está aqui. Então, a condição 1,3, que está aqui, né? Essa condição aqui, de ser oposto igual a 2, é equivalente a dizer que a soma dos quadrados de M, N e L, né, é maior que zero. Ou seja, ao menos um deles é diferente de zero. Ao menos um deles. Certo? Então, a gente poderia ter escrito essa condição aqui, ou a condição do posto ser igual a 2, ou essa que está aqui. Tá certo? Ou exigir que o produto vetorial dos vetores tangentes seja diferente do vetor nulo. Certo? Para definir uma curva suave ou regular. Certo? Então, talvez em alguns livros você
encontrem a hipótese, em vez de exigir o oposto daquela matriz ser igual a 2, pode dizer que o produto vetorial dos vetores tangentes sejam diferentes do vetor nulo, né? Ou que a suma dos quadrados desses determinantes seja maior que zero. Ou seja, implica que ao menos um deles seja maior que zero, né? Tudo bem, pessoal? Aqui a introdução da superfície. Alguma dúvida? Ou alguma observação? Tudo tranquilo? Tudo certo, então vamos a continuar, né? Bom, como falei, nós estamos interessados em escrever a equação do plano tangente e a reta normal a uma superfície em um determinado ponto, né? Mas para isso nós precisamos saber escrever a equação de um plano arbitrário, conhecendo um ponto que pertence ao plano e conhecendo a normal esse plano, né? Isso aqui eu já falei, mas vou repetir para fixar, né? Vamos a lembrar da geometria analítica, né? As definições do plano e reta no espaço. Vamos supor que nós conhecemos o ponto P0, conhecemos as coordenadas, né? Que pertence ao plano. P0 está aqui. Um ponto dado que pertence ao plano. E conhecemos a normal. Vamos anotar com ele. Ou seja, é um vetor perpendicular ao plano, né? Certo? Como o plano P ele contém infinitos pontos, né? Então nós podemos formar infinitos vetores aqui. Vejamos que esse vetor N ele é perpendicular a qualquer vetor que tá no plano, certo? Então, como dizíamos, o plano contém infinitos pontos, nós podemos pegar um ponto arbitrário, que vamos chamar P, de componentes x, y e z. Certo? E vamos a formar aqui um vetor, P0P. Esse vetor P0P, como está no plano, obviamente vai ser perpendicular ao vetor N, né? Aliás, o vetor N vai ser perpendicular a esse vetor. E nós sabemos, pela álgebra linear, né? Dois vetores são perpendiculares quando o seu produto escalar é igual a zero, né? Vamos a usar esse fato, então. Primeiro, vamos a calcular as componentes do vetor P0P. P0P, né? Quais são as componentes do vetor P0P? As componentes simplesmente são a diferença das componentes do ponto final do vetor com relação ao ponto inicial, né? Então, as componentes do vetor P0P vai ser o quê? X menos x0, segunda componente, y menos y0, e terceira, z menos z0. Aqui, né? E aqui, escrevemos o produto escalar, como dizíamos, né? Igual a zero. E isso vai definir a equação do plano que passa pelo ponto P0 e é perpendicular ao vetor N. Aqui, desenvolvendo aqui esse produto escalar, o N, as componentes dele estão aqui, e a componente do vetor P0P, que acabamos de encontrar, também está aqui. Desenvolvemos aqui o produto canônico escalar, né? R3 é o que? É a suma dos produtos das respectivas componentes, né? A primeira componente com a primeira componente do outro vetor, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira, né? Desenvolvendo aqui, obtemos aqui. Aqui, obviamente, vamos introduzir algumas definições para escrever em forma algébrica, né? Como se conhece aqui. N1 a maiúscula, N2... E esses constantes que estão aqui, vamos a denotar com D. Certo? De tal forma, a equação do plano, né? Ele tem esse escrito aqui. Ax mais by mais cz mais d igual a zero. A zero. Onde o vetor com componentes A, B e C é o vetor perpendicular ao plano, né? O normal ao plano. Certo? Então, vejam que A, B e C, eles são conhecidas quando você conhece um ponto arbitrário, ou, aliás, conhece um ponto determinado e conhece as componentes do vetor normal. E também vamos a lembrar a equação da reta no espaço, né? A equação da reta no plano é fácil de fazer, no espaço também é mais fácil ainda, né? Veja que só, né? Nós temos aqui uma reta arbitrária, L, da qual nós queremos escrever sua equação. Mas não conhecemos um ponto dela. Vamos supor que P0 seja um ponto que pertence à reta, né? Se a gente conhece ponto, quer dizer que nós conhecemos as componentes, né? Então, as componentes são x0, y0 e z0. Certo? E vamos a supor que também conhecemos um vetor que seja paralelo ao
a reta L, ¿no es cierto? Vamos a notar con A. Entonces, si conocemos, entonces conocemos también los componentes de ese vector. Como A, o vector A es paralelo a L, ¿no? Significa que o vector A es paralelo a cualquier vector que está en un plano L, ¿cierto? Então, na reta L. A reta L também tem infinitos pontos, né? O P ser reconhecido, mas vamos escolher um ponto arbitrário de P, com componentes x, y, z. E formamos o vetor P0P. P0P seria o vetor com componentes x menos x0, y menos y0 e z menos z0, tal como está aqui. Certo? Então, como A é paralelo a L, então A também é paralelo a P0P. Certo? Pela definição de dois vetores paralelos, o que significa? Significa que existe uma constante, lambda, pertence a R, né? Tal que o vetor P0P é igual a essa constante vezes o vetor. Escrevendo aqui essa igualdade vetorial aqui. Primeira componente desse vetor igual a primeira componente desse vetor. E assim a segunda com a segunda, a terceira com a terceira. Certo? E lembramos que aqui, que esse lambda, ele vai multiplicar a cada um dos componentes, né? Por isso que fica aqui. X menos x0, componente do vetor P0P, igual a lambda A1, primeira componente do vetor lambda A, e assim por diante, certo? E aqui, expondo aqui o lambda da primeira, da segunda e da terceira equação, nós temos essas expressões que estão aqui. Portanto, igualando, nós temos aqui, então, essa aqui seria a equação da reta, que passa pelos pontos P0 e possui vetor diretor, ponto A, né? Que seria A1, A2 e A3. Na verdade, A1, A2 e A3, que está aqui, ele não se entende como uma divisão, né? Porque aqui, o A1, A2 e A3, como vocês podem saber, eles podem ser zero. Ou seja, o fato de uma componente ser igual a zero, vamos supor que A1 seja igual a zero, não significa que você está dividindo x menos x0 sobre zero, certo? É uma notação, simplesmente, né? Se A1 é igual a zero, né? E A2 e A3 diferente de zero, o que significa? Significa que a reta está no plano YZ. Certo? Então, pode acontecer que uma das componentes seja igual a zero. Então, não entender isso aqui como uma divisão, simplesmente como uma escrita, né? Onde no denominador estão escritas as componentes do vetor diretor da reta. Certo? Então, assim nós temos a equação da reta no espaço. Certo? Bom, agora vamos a escrever, a tentar deduzir, então, como podemos escrever a equação do plano tangente a uma superfície. Certo? Então, primeiramente vamos a definir um vetor normal. A superfície é essa. Certo? O que vamos a fazer, né? Vamos a ver que nossa superfície essa seja suave e regular. E ela seja definida pela função implícita f grande, x, essa seja, a superfície está definida por essa função implícita, que seria, na verdade, uma superfície de nível, né? Agora vamos a supor que na superfície S encontra-se uma curva gama, tá certo? Gama está inteiramente em S. E a equação paramétrica dela é dada por x igual a xt, y, yt e z dt. Para um t pertence a um intervalo dr. Certo? Essas são, então, as equações paramétricas da nossa reta. Se essa reta, né? Aliás, essa curva está na superfície, o que significa então? Significa que as componentes dessa curva, eles vão também satisfazer ou vão pertencer à superfície, tá certo? Portanto, vão também satisfazer a equação da superfície. Ou seja, quando você substitui aqui o x, y e z como funções de t aqui na equação que descreve a superfície, né? Vai satisfazer o que está aqui, tá vendo aqui? Satisfazer a equação que está aqui. Agora vamos fazer o quê, né? Vamos a derivar essa equação com relação a t. Veja que agora a nossa f, que ela era variável de x, y, z, agora vai depender só de uma variável, né? T. Derivamos com relação aqui, aí usamos a derivada da função composta, né? O que obtemos aqui? Quando derivamos aqui com relação a t, vai ser igual a quê? Derivada parcial da f grande com relação a x e derivada de x com relação a t. Veja que as diferentes d que estamos usando, né? Aqui derivada parcial porque f tem 3 variáveis, né?
E aqui derivada normal, D normal, porque o x só depende de t, certo? Mais a derivada parcial de f com relação a y, vezes derivada de y com relação a t. E mais derivada de... Essa última igualdade que temos aqui, nós podemos reescrever. Nós podemos escrever como um produto escalar. Vejamos como podemos escrever, né? Tá, não, já foi visto, obviamente, quando estudamos campos vetoriais, né? O vetor gradiente da superfície S é dado por E. Então, se nós temos uma função escalar aqui, então o gradiente dela ele é definido dessa forma que está aqui. É um vetor cujas componentes são as derivadas parciais da função real. Aqui, né? E o vetor tangente à curva gama, né? O vetor tangente que está aqui, basta fazer aqui vamos aqui, as derivadas de R de t, que vai ser a equação vetorial da curva, né? Seria, na verdade, seria R de t igual a x de t, y de t, z de t. Portanto, o vetor tangente à curva gama vai ser definido por quê? R' e aqui as componentes são as derivadas de x, y e z. Okay. Por isso, nós podemos escrever essa igualdade que está aqui como sendo o produto escalar do quê? Do gradiente da função f que descreve a superfície com relação ao vetor tangente da curva, certo? E isso aqui em qualquer ponto da função gama pertence a esse, né? Isso significa o quê, né? Que o vetor gradiente é perpendicular à superfície S ao longo da curva gama, né? Por quê? Porque o gama é qualquer curva que está em S, certo? Então, o gradiente de Fona é perpendicular a qualquer curva que está em S. E por isso nós concluímos, então, que o vetor gradiente é perpendicular à superfície S. Certo? Então, se nossa superfície está definida aqui de forma implícita, dessa forma que está aqui, ou como uma superfície de nível, né? Então, o vetor normal, a superfície, é dado pelo gradiente dessa função escalar que tem. F for grande. Bom, vamos aguardar isso aí. Ou seja, aqui temos aqui um gráfico para visualizar, né? Aqui temos a superfície, S, e aqui ainda temos aqui uma curva arbitrária, gama, né? Certo? Aqui, por exemplo, nós, nesse ponto específico, está aqui, x0, y0, z0, quando t é igual a t0. Aqui nós temos aqui a tangente à curva gama, e aqui nós temos o gradiente que é perpendicular a esse vetor tangente que está aqui. E aqui, obviamente, estendemos ou generalizamos, né? Decimos que esse gradiente de Fona, ele é perpendicular à superfície porque ele é perpendicular a qualquer curva que está na superfície. Tá bom? Agora nós podemos escrever a equação do plano tangente que passa pelo ponto P0, né? Já agora ficou fácil, né? Veja que nós tínhamos já uma formulinha, né? Nós dizíamos que para escrever bastava conhecer o vetor normal e um ponto. E portanto temos aqui a componente do gradiente, que seria a primeira componente, né? A normal. Aqui temos a segunda componente, a terceira, né? E isso multiplicamos claramente com o vetor P0P, né? Componente seria x menos x0, a segunda componente y menos y0 e a terceira z menos z0. Certo? Desenvolvendo essa equação que está aqui, então, nós calculamos a equação do plano tangente, que passa pelo ponto P0, cuja normal é o gradiente da função f, calculada, obviamente, no ponto P0. Né? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Está tudo tranquilo? Por enquanto tá tudo ok. Vamos continuar. Porque não uso
o produto vetorial para encontrar a equação do plano, como se faz normalmente em álgebra linear. Pode, Poderia sim, é também? que aqui já nos, pode calcular aqui. É que aqui nós usamos aqui dentro porque nós acabamos de provar, provar o quê? Que o gradiente da função fona, ele é perpendicular a qualquer curva que está ali. Eu não precisava calcular. Obviamente, quando você não tem especificamente, você pode calcular. Então, primeiro calcula os vetores tangentes às curvas de grade, né? E Sim, então, temos o produto vetorial desses vetores tangentes à curva de grade, ele vai ser perpendicular, né? Portanto, esse vetor que calculamos com o produto vetorial vai ser paralelo ao gradiente de f. Então, aí não precisa calcular. Mas poderia ser um fato. Você poderia calcular a normal a curva, só que seria mais trabalhoso, né? Aqui, como já sabemos, podemos calcular. entendi, Tudo bem? entendi. Tá. Analogamente, escrevemos também a reta normal à superfície, né? Nós já sabemos escrever a equação da reta no espaço, que passa por um ponto e é paralelo a um determinado vetor, né? Certo? Então, aqui só basta trocar as componentes do vetor paralelo. Porque, veja aqui, a reta L é perpendicular à superfície S, né? Então, se é perpendicular à superfície S, então esse vetor, essa reta L tem que ser paralelo ao gradiente. Ou tem que ser paralelo à normal, à superfície S, não é? Se é paralelo à normal S, a normal de S é o quê? É o gradiente. Portanto, a reta L e o gradiente são paralelos. Ou seja, nós podemos dizer que o gradiente F é o vetor diretor da reta L. Por isso, aqui embaixo criamos as componentes do gradiente ou do vetor normal, né? Que seria, nesse caso, o gradiente da função f. Essa aqui seria a equação da reta que passa pelo ponto P0. Obviamente, aqui, quando vai calcular a reta, você tem que calcular o gradiente no ponto em questão, onde você quer traçar a reta normal. Certo? Calcula o gradiente e aí calcula o gradiente no ponto em questão. Bom, usando aqui vamos a calcular agora brevemente, né, a equação do plano tangente e da normal as seguintes superfícies dos pontos dados, por exemplo, né? Eu tenho um paraboloide, dado porque z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, e quero calcular no ponto 1 menos 2, 5, né? E o segundo exemplo é eu calcular o plano tangente ao cone, definido por x ao quadrado sobre 16, mais y ao quadrado sobre 9 menos c ao quadrado sobre 8 igual a zero. No ponto P, com componentes 4, 3 e 4. Certo? Veja que nós definimos se nossa superfície é definida por uma função implícita, né? Que nesse caso é fona x de y z igual a zero, ou uma superfície de nível, né? Então, já sabemos que a normal é a gradiente. O normal, a superfície, é o gradiente da função real. Mas nesse caso aqui, veja que nós temos aqui o z explicitamente em função de x e y, tá certo? Então, como podemos adequar por exemplo, para essa equação que está aqui, o análise feito para uma superfície definida implicitamente? É fácil fazer isso aqui, né? Veja aqui, se uma superfície S pode ser definida pela equação aqui, né? F de x, então o seu gradiente é dado por isso aqui, fácil, já vimos aqui, né? Por isso, nesse caso, as equações do plano normal são dadas aqui. Esse aqui é um resumo do que a gente viu nos slides anteriores, né? Então, vamos ao nosso caso que interessa. Se uma superfície S é definida pela equação aqui, né? Que seria o gráfico da função f, né? Ou seja, né? Ou o f de x, y menos z igual a zero. Então, nós podemos denotar essa diferença que está aqui por a função f que está aqui. Então, dessa forma que está aqui, então, o vetor gradiente de S vai ser dado por
Aqui já está em forma implícita, se você escreve que é por fora, né? E uma vez que está dado dessa forma aqui, a gente já sabe calcular o vetor normal à superfície, que seria, na verdade, o gradiente dessa função, né? Certo? Seria o quê? A derivada dessa expressão com relação a x, seria df pequeno com relação a x. A derivada de essa expressão com relação a y, que seria df pequeno com relação a y. E a derivada dessa expressão com relação a z, que seria t menos 1. Certo? Então já fica. Então a gente faz isso aqui simplesmente porque já temos um resultado quando nossa superfície é dada pela função efona de x, y, z igual a zero. Certo? Para não ter que calcular de outra forma. Só adequar os resultados. E, portanto, né? As equações do plano tangente é normal à superfície S no ponto P. São dadas por esse que está aqui. Aqui só adequar aqui, né? Veja aqui. Aqui seria que a derivada parcial de f pequena em relação a x. Aqui a derivada de f pequena em relação a y. E aqui teríamos menos 1. Que nós vimos aqui. Menos 1, né? Então, essa aqui é a equação do plano. Quando a superfície é dada aqui como gráfico de uma função. E aqui é a equação do plano, né? Aqui é muito fácil, né? Só que escrever embaixo, nos denominadores, as componentes do gradiente, né? Então, esse aqui. Tá bom? Então, usando essa fórmula, vamos a calcular, então, no primeiro exemplo, né? Voltando ao exemplo, nós temos, né? Que a função f é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Donde a derivada de f é 2x, a derivada de f com relação a y é 2y. Portanto, o gradiente da nossa função vai ser o anormal, a superfície, né? Dada pelo gráfico da função, vai ter essas componentes que estão aqui. E agora calculamos esse gradiente no ponto P em questão, né? Como nós queremos calcular o plano tangente no ponto P, com componentes aqui, então nós temos que evaluar nosso gradiente nesse ponto. Calculando aqui, nós temos o vetor numérico em componentes 2 menos 4 menos 1. E agora, é fácil agora escrever a equação do plano tangente, né? Aqui seria 2, a primeira componente aqui, multiplicado por x menos 1, seria a primeira componente, vezes menos 4, multiplicado por y, menos de menos 2, que seria y mais 2, né? E mais menos 1 vezes x menos 5. Reduzindo isso aqui, nós temos então que 2x menos 4y e menos C5 é a equação do plano tangente ao paraboloide, que passa pelo ponto com coordenadas 1, menos 2, 5. Certo? Conforme fica aqui. E por fim, a equação da normal, da reta normal, a superfície S no ponto P é dado, fica mais fácil aqui, né? X menos 1 sobre aqui seria a primeira componente do vetor normal, a segunda componente e aqui a terceira componente. Certo? Então, temos aqui a equação do plano tangente e a equação da reta normal, num ponto dado. E aqui eu fiz o gráfico delas, usando o GeoGebra, né? Grafica aqui tem o ponto de questão e aqui tem o plano tangente que passa. Tá certo? Aqui tem o plano 2x menos 4y menos z igual a 0. Dá para menos visualizar o plano tangente ao paraboloide no ponto 1, menos 2, 5. Né? No segundo exemplo, né? Nós tínhamos agora aqui, no segundo exemplo, se faz parte da função implícita, né? Nós podemos escrever a f grande, como sendo essa expressão que está aqui, né? Então, a superfície é definida como f grande de x, y, z igual a 0, certo? E aqui, quando está definida assim, é fácil calcular o vetor normal, que seria o gradiente, né? Calculo o gradiente, nós temos essas expressões que estão aqui. Perfeito, aqui, né? E calculamos agora esse gradiente no ponto em questão, onde queremos calcular o plano, né? E a reta normal. Calculando aqui, nós temos esse vetor numérico com essas componentes aqui. E assim, agora escrevemos a equação do plano, facilmente aqui. Temos a primeira componente 1 meio, vezes x menos 4. A segunda componente 2 sobre 3, vezes y menos 3. E menos 1 vezes z menos 4. E aqui, simplificando, nós temos... Essa seria a equação do plano ao cone, em questão aqui, que passa
pelo ponto P, com componentes 4, 3, 4, certo? E facilmente escreve-se a equação da reta normal da superfície S no ponto P, né? Certo? Nós temos essa aqui, essas são as expressões aqui, né? Vejam aqui que para, em vez de escrever assim, veja que o vetor diretor dessa reta normal, ele tem componentes 1 meio, 2, 3 e menos 1. Mas também pode ser vetor diretor qualquer vetor que seja paralelo a esse vetor com componentes 1 meio, 2, 3 e menos 1. Então, para evitar esses quebradinhos ali, eu vou escrever um vetor que seja paralelo aqui, que seja múltiplo dela. Então, parece que eu fiz? Multipliquei por 6, por exemplo. Quando multiplica por 6, o que acontece aqui? Aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 4, e aqui fica menos 6, certo? O vetor com componentes 3, 4 e menos 6, ele também é paralelo a esse vetor de baixo, certo? Porque esse vetor aqui obtém-se desse vetor que está aqui multiplicado por 6, certo? Tudo bem? Podia ficar aqui o primeiro. Mas para evitar os quebradinhos aqui, Maria, simplesmente escrevi assim, certo? Mas, na verdade, é a mesma reta. E aqui o gráfico, mais ou menos, para ter uma ideia, né? Aqui tem o cone, né? Aqui é o ponto 434, e aqui temos o plano tangente que passa aqui. O plano tangente, veja, encosta a superfície lateral do cone, né? Certo? A geratriz, na verdade, que encosta. E seria a cara, então, do plano tangente ao cone. Tudo bem, pessoal? Antes de continuar. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma observação? Tudo bem, Jonathan Williams. Tranquilo mesmo, tá? Vamos a passar a próxima definição importante em superfícies regulares, né? Orientação de uma superfície regular. É importante isso aqui, né? De novo, né? Vamos a considerar uma superfície parametrizada, definida por 1.1 no começo da apresentação, né? Uma curva regular. Então, o vetor normal unitário, como já sabemos, podemos calcular assim. E está a sugestão do, não sei quem, acho que foi o Jonathan, né? O Paulo, que falou que podemos calcular a normal a uma superfície, né? Como sendo o produto vetorial dos vetores tangentes, as curvas de grade. Aqui. E aqui, como queremos o vetor unitário, dividimos pela norma, o comprimento, o tamanho, né, desse vetor que está aqui. Veja aqui como a superfície parametrizada é bijetora e é diferenciável, né? Então ela é contínua no fecho de D. Mas também nós podemos escrever o vetor normal unitário, assim que eu vou chamar N estrela, né? Como sendo menos N, certo? E também é uma função contínua em D, no fecho de D. As funções N e N estrela, né? São chamadas de campos contínuos de vetores normais unitários à superfície S, certo? Então, aqui, por enquanto, nós definimos um campo vetorial, que são os vetores normais unitários à superfície S, né? A definição, né, que vamos introduzir agora, né? Se em qualquer ponto da superfície suave S, você imagina uma superfície suave, né? E escolhe qualquer ponto arbitrário. Se em qualquer ponto da superfície S podemos definir um campo contínuo de vetores normais unitários N da superfície S, então dizemos que S é uma superfície orientada. Tá certo? Se, por exemplo, se você diz em qualquer ponto eu posso definir um vetor normal unitário. Então, decimos então que essa superfície é orientada. Assim, como temos aqui dois tipos de vetores unitários, né? N e menos N, né? Então, cada N vai determinar uma orientação da superfície. Portanto, a superfície que possui duas orientações distintas, né? Com mais e menos N, chama-se superfície de dois lados.
Uma dessas, obviamente, aqui para fixar, né? Uma dessas orientações vamos chamar positiva e a outra negativa. Qual vamos chamar positiva, né? Vamos chamar orientação positiva, né? E vamos anotar com S mais e orientação negativa com S menos. Geralmente, a, a orientação positiva é quando você define o campo de vetores normais unitários N. E negativa quando define o campo de vetores unitários menos N. Ou se são superfícies fechadas, por exemplo, né? A orientação positiva se pega quando a normal aponta para fora e a orientação negativa quando a normal aponta para dentro. Certo? Um exemplo, né? Que, por exemplo, se temos o plano cartesiano XY, né? Esse aqui é um exemplo simples de uma superfície orientada de dois lados, por exemplo, né? Os vetores normais unitários N são paralelos ao eixo das aplicadas, não é? E determinam um lado do plano. E os vetores unitários normais unitários menos N, paralelos em sentido contrário ao eixo OZ, né? Determinam outro lado do plano. Em resumo, não? Os vetores mais e menos K determinam a orientação do plano XY. Certo? Tem orientação positiva, por exemplo, se você escolhe o campo vetorial de vetores normais unitários como sendo K, aquele vetor 0,0,1, né? Componentes. E orientação negativa, se está definindo um campo de vetores normal unitário com menos K, né? O vetor menos K. Bom. Na esfera tridimensional, por exemplo, né? Ele também é orientada, né? Ele também tem dois lados. Qualquer vetor normal unitário, né? Em qualquer ponto desses dois, está orientado para fora da esfera, né? Pode se estender continuamente em toda a esfera. Tranquilamente, se você pega um ponto, você pode estender em todos os pontos, tranquilamente, da esfera, ao longo da esfera aqui, assim, também tem por aqui, né? Ou assim, também tem por aqui. Então, nesse caso, quando nós escolhemos a orientação do vetor normal unitário para fora, então decimos que ela está orientada positivamente, aponta para o exterior da esfera. E do outro lado, né? Se você escolhe em qualquer ponto desses dois orientada para dentro da esfera, né? Então decimos que ela está orientada negativamente. Os vetores normais, unitários, eles apontam para dentro da esfera, né? Certo? Uma pergunta que surge aqui, que pode surgir, né? Será que toda a superfície é orientada? Uma resposta vai dar o seguinte exemplo, né? A resposta é negativa, né? Não sei se vocês já escutaram a faixa de Möbius, né? Inclusive tem vários modelos para construir, ensinando a construir, né? E é fácil de fazer, por exemplo, né? Como que vamos a construir a faixa de Möbius, né? Vou mostrar aqui na frente. Você pega aqui uma lista de papel, por exemplo, não? Certo? E vamos a numerar, por exemplo. Numerar não, vamos a chamar aos vértices, né? De A, D, B e C. O que você vai fazer, né? Você vai torcer desse lado aqui, vai dar uma volta aqui. O B com C, por exemplo, aqui você vai dar uma volta, B, C. Aí depois, o que você vai fazer, né? Uma vez que você torceu, você vai unir esse ponto, quando torce aqui, esse A vai ficar aqui. Não, aliás, esse C vai ficar aqui, no lugar de B, e esse B vai ficar no lugar de C. Aí o que você faz? Aí você vai colar. Uma vez quando você cola, você vai ter essa superfície. Essa aqui se chama faixa de Möbius, né? Certo? Vamos ver qual é a propriedade dessa faixa de Möbius. E vamos ver aqui. Então, a fita de Möbius, ou faixa de Möbius, né? É um espaço topológico. Como que eu tenho? Quando, por colagem de duas extremidades opostas de uma fita, né? Como eu falava, você tem uma fita ou uma folha, né? Com vértices de ABC. Após você fazer meia volta, uma delas, né? E faz corresponder aos respectivos pontos, né? B com A, D com A, D com B, aliás, e A com C, como eu falei aqui, né? Faz aqui tranquilamente. Vamos a montar. E assim eu botei esse aqui foi inventado pelo matemático, né? Ferdinand Möbius, né?
que estudou em 1858, né? E qual é a propriedade? Veja que se nós movimentamos ao longo da faixa de móvel, né, sem passar por essa fronteira, certo? Nós podemos chegar ao mesmo lugar de cabeça para baixo. É como se você colocasse alguma coisa que vai caminhar ao longo da faixa, obviamente sem encostar nas fronteiras, né? Você vai, vamos supor que você vai cabeça para cima primeiro, né? Está caminhando, você está apontando você para fora da superfície. Aí quando você vai fazer a volta, chega ao mesmo ponto, só que você vai estar com a cabeça para baixo. Tá certo? Então, nesse caso, dizemos que a orientação aqui, ele mudou a orientação. Certo? Você tem está apontando para cima, fora, aí quando chega no mesmo ponto, após uma volta, mudou a orientação, né? Por isso, nesse caso, dizemos então que a superfície não é orientável, né? Esse é um exemplo de uma superfície que não é orientável. Que não pode mudar. Como o caso aqui, por exemplo, se voltamos aqui, exemplo da esfera, né? Se você tem. Vamos apagar aqui para. Aqui. Se você está aqui, por exemplo, né? Você vai aparecer uma volta. Vai caminhar ao longo de uma circunferência, né? Você vai aqui. E quando você vai voltar aqui no mesmo ponto, você vai perceber, vai estar com a mesma orientação, né? Que é diferente do móvel, né? Se você estava com aqui esse ponto e estava orientado para cima, quando você realiza a volta, você vai ter orientação diferente, no sentido contrário. Por isso decimos que a faixa de móvel, por exemplo, né, é um exemplo de uma superfície que não é orientável, né? Não é orientável. Tá bom? Aqui a construção, mais ou menos aqui fica o modelo, né? Como seria. E aqui, usando aqui o MATLAB, né? Mais ou menos como seria, com alguns parâmetros, né? Uma parametrização. Aqui só para visualização. Bom, os próximos assuntos que vamos a estudar são a primeira forma quadrática de uma superfície suave, certo? Essa primeira forma quadrática que vamos a introduzir agora é técnica, mas também muito útil para deduzir interessantes fórmulas, como falei no começo, né? Por exemplo, usando a primeira forma quadrática de uma superfície regular, vamos estar em condições de saber calcular o comprimento de uma curva na superfície, o ângulo entre duas curvas na superfície, né? E até mesmo a área de uma superfície, certo? Então, vamos a deduzir então essas fórmulas. Vejamos agora, né? Seja S uma superfície regular, parametrizada, né? Se é regular, então significa que os vetores tangentes R, RU e RV, que estão aqui, são contínuos no fecho de D, né? E, como dizia, esse produto vetorial é diferente do vetor nulo. Essa sugestão aqui, ou essa exigência aqui, que é a mesma coisa de dizer que é o oposto, né? O oposto daquela matriz onde a matriz 2 por 3, onde as colunas dessas matrizes eram as derivadas parciais das componentes, né? Tem posto 2. É a mesma coisa que dizer aqui que o produto vetorial é diferente do vetor nulo. Bom, então vamos calcular agora a diferencial dessa função vetorial, certo? A diferencial, por definição, diferencial do vetor é o quê? A derivada parcial da função vetorial com relação a u vezes du, mais a derivada parcial dessa função vetorial com relação a v vezes diferencial de v, né? Isso aqui é a definição de diferencial. Agora vejamos aqui, vamos a calcular a norma ao quadrado da diferencial dessa função vetorial, certo? Norma ao quadrado. Como vocês sabem, pela álgebra linear, norma ao quadrado de um vetor é igual ao quê? É igual ao produto escalar do que? Desse Do vetor. vetor por ele mesmo. Isso, por ele mesmo, né? Aqui. Esse aqui seria o quê? Aqui está escrevendo aqui. dr, esse que está aqui, né? Aqui, eu escrevi que está aqui ao quadrado, depois eu fiz aqui. Tá vendo aqui? O produto escalar desse vetor com ele mesmo. Veja que nós estamos trabalhando em R, né? Em R, nós temos as propriedades lineares, as propriedades simétricas
do produto escalar. Então, vamos fazer o quê, né? Aqui, já está tudo aqui. Aqui seria esse primeiro termo da primeira, esse aqui, vai multiplicar claramente com esse que está aqui. Então, por isso que fica R1 linha de U, vezes esse que está aqui. Depois temos aqui esse, escalarmente com esse. E aqui tem du dv. Mas veja que du e dv é a mesma coisa que dv du. Por isso que vai ficar aqui duas vezes. Aqui. Aliás, podemos trocar a ordem aqui, que não altera. Por isso que aparece duas vezes, né? Porque vai ser uma de esse com esse. Vamos falar com este. E depois vai ser, deixa eu ver, esse com esse que está aqui, né? Com esse. Com esse que está aqui. Por isso que aparece duas vezes. Por causa que é simétrico, né? E mais, esse segundo que está aqui, esse com esse que está aqui. E aqui, du e dv são funções reais. Podemos colocar fora do produto escalar aqui, né? Fica assim, du ao quadrado. E aqui ficaria o quê? Produto escalar de RU linha e RU linha também aqui. Então vai ficar aqui norma de RU linha. Norma de RU, aliás. Norma de RU. Quadrado. Aqui, como sempre fica o produto escalar, só vamos tirar fora a du e dv. Tá aqui. E mais, aqui fica a norma ao quadrado desse vetor aqui, R' V, e dv ao quadrado, certo? Então, nós temos agora que então, a norma ao quadrado da diferencial é igual a essa expressão que está aqui. Facilitou um pouco. Agora, no próximo slide, vamos a denotar, por exemplo, né? Vamos anotar essa expressão que está aqui com número E, a letra E, aliás, né? O que mais? O produto escalar com F, seria esse aqui, né? Esse aqui vai ser F. E a norma da derivada de R com relação a V ao quadrado, vamos dar com G. Certo? Então, temos E, F e G. Portanto, nós podemos escrever que a norma ao quadrado da diferencial da função vetorial ao quadrado é igual, usando a introdução dessas anotações, igual a essa expressão que está aqui. Veja que estamos trabalhando com letras agora. É como se eliminássemos os vetores e trabalhando com letras, né? Então, essa expressão que está aqui chama-se forma quadrática, ou primeira forma quadrática da superfície. E F, G, seus coeficientes, certo? Então, essa forma quadrática aqui, que temos aqui, chama-se primeira forma quadrática da superfície e E, F e G, seus coeficientes, certo? Então, o que é interessante dessa forma, né, é a compactação, a forma elegante de se escrever, certo? Então, vamos agora deduzir o prometido aqui, né? Primeiro temos que saber aqui, né? As formas quadráticas aqui, essa forma é definida positivamente. Quando que é definida positivamente, né? Quando você aplica qualquer variável e o resultado vai ser maior que zero. Tá certo? Isso aqui nós vimos no curso de álgebra linear, para quem pagaram comigo, né? O ano passado. Então, essa primeira forma quadrática é definida positivamente. Tá certo? Isso aí fica muito claro. Então, a única forma dele é ser zero, ou seja, quando a norma de R é igual a zero. Certo? Então, essa forma quadrática aqui é igual a zero, só quando essa aqui é igual a zero. E quando que a diferencial de R é igual a zero? A diferencial de R é igual a zero só quando du e dv é igual a zero. Certo? Para a definição da diferencial, se a gente observa aqui, isso aqui é igual a zero só se du e dv é igual a zero. Certo? Então, se nossa primeira forma quadrática, primeira forma fundamental, que está aqui, né? Ela é positivamente definida, né? O que significa? Significa, então, que o discriminante desse aqui vai ser negativo. Tá certo? O que está aqui.
Su discriminante va a ser negativo. ¿Qué significa cuando, si él es negativo, qué significa? Significa que vamos a tener esa expresión que está aquí. Da para ver lo siguiente, vamos a explicar eso aquí, ¿no? Si es aquí en negativo, ¿no? Cuando usted desenvuelve, ¿qué significa aquí? Significa que va a ser a raíz cuadrada, no dice raíz cuadrada, va a ser aquí 4f al cuadrado, es aquí, 4f al cuadrado, menos 4 veces e com g, ele tem que ser menor que zero. Certo? Se você interpreta isso aqui como uma equação de segundo grau, por exemplo, né, com relação a u, o que significa se ela é maior que zero, significa que o discriminante é menor que zero, né, que não tem raízes reais. Portanto, o discriminante é negativo. Então, quando é feito isso aqui, ele fica essa condição aqui. G menos f quadrado maior que zero. Certo? Obviamente, E e G são maiores que zero pela definição, né? Vendo? E, ele aqui maior que zero, esse aqui também maior que zero. E G. Aliás, esse G aqui, o dB quadrado não tem, não. Aqui, não tem esse aqui, não. Isso foi um lapsus escrita. É simplesmente norma da derivada parcial de R com relação a B ao quadrado. Então, não existe dB quadrado, certo? Vamos considerar isso aqui. Então, pela definição, E e G são positivos, não é? São positivos. E também vamos a provar agora, veja aqui, nós queremos saber qual é a cara dessa expressão que está aqui, EG menos F ao quadrado. Certo? Vamos a provar que EG menos F ao quadrado vai ser igual a norma ao quadrado do produto vetorial DRU menos DRU com RB. Certo? Bom, vamos a provar isso aqui então, de fato. Vamos a supor que os vetores, obviamente para o produto vetorial ser no nulo, certo? Era uma exigência da definição de superfície plana. Então, significa que os vetores RU e RV não são paralelos, certo? Não são paralelos. Então, eles vão formar um ângulo aqui. O ângulo vamos chamar de alfa, certo? Então, temos aqui EG menos F ao quadrado, aqui o E. O que é o E? O E, por definição, é que é a norma da derivada parcial de R com relação a U ao quadrado. O G é a norma da função vetorial, da derivada da função vetorial com relação a V ao quadrado, está aqui, né? Certo? Menos F ao quadrado. F ao quadrado, o F definimos como sendo que o produto escalar, não é certo? Aqui, R de U, R de V. Aí é ao quadrado. Não, primeiro, como se calcula o produto escalar de dois vetores quando você conhece o ângulo que conhece? Seria o quê? A norma de R de U vezes a norma de R de V e vezes o cosseno do ângulo que os vetores formam, não é? Certo? Está aqui. Vezes a norma. Mas como está elevado ao quadrado, então aqui tudo fica ao quadrado. Aqui? Tudo bem? Agora aqui vamos a colocar em evidência também do norma de RU, norma de RV. Então tem aqui, colocamos em evidência. O que ficou aqui? Aqui ficou 1 menos cosseno ao quadrado de alfa, né? Mas 1 menos cosseno ao quadrado de alfa é o quê? É seno ao quadrado de alfa. Então, se vocês lembram aqui a definição do produto vetorial, a norma do produto vetorial de dois vetores é igual que a norma da primeira componente vezes a norma da segunda componente vezes o seno do ângulo que eles formam, né? Mas como está ao quadrado, aí ele levou ao quadrado que está aqui. Então, o que nós queríamos provar. Certo? Então, essa diferença que está aqui é igual a norma do produto vetorial dos vetores tangentes, as curvas de grade, elevado ao quadrado, né? Certo? Agora, então, já fica mais fácil, agora conhecendo essas expressões que estão aqui, nós já vamos a calcular então, os comprimentos de uma curva, o ângulo entre curvas e a área da superfície. Certo? Vamos lá, então. O comprimento do arco de uma curva, primeiro, vamos a calcular. Vamos suponer que nossa superfície S seja definida pela função 1.1, ou seja, aquela definição do começo, né? O S. Suponhamos que a curva gama, que está em S, seja definida dessa forma que está aqui, né? Que aqui é parametricamente x é igual a x de t, y de t, c de t, onde t pertence ao intervalo aí de R. Certo? Ela está inteiramente contida em S, para todo t que pertence aí.
como a curva G pertence à superfície, isso significa que as coordenadas, aqui coordenadas, aqui são A, só não precisa dois A, não. As coordenadas da curva gama satisfazem a equação da superfície essa, né? Ou seja, né? Nós definimos a superfície como sendo que R de UV, certo? U e V pertencem a um conjunto fechado, né? E a imagem de R é um vetor tridimensional. Então, o que significa isso? Como a curva está inteiramente em S, então as componentes da curva aqui satisfazem a superfície, né? Então, vai ficar aqui o dt e v dt, né? R dt vai ser igual que x de u dt, v dt, y do dt, v dt e c também é a mesma coisa. Já sabemos, ou já vimos anteriormente, né, que a função comprimento de arco é definida pela integral, que vai de t0 a t, né? Da norma do vetor tangente vezes dt. Esse aqui a gente já viu na aula passada, né? Esse aqui representa a função comprimento de arco da curva quando você quer calcular o comprimento entre a curva com ponto final RT0 e RT, certo? Segue daqui, então, que a diferencial de S é igual à norma do vetor tangente por dt, certo? Basta só derivar aqui, que você tem essa fórmula que está aqui. Assim, nós temos ds, né? Aqui nós temos dentro, seria que a derivada de R. A derivada de R nós podemos escrever dessa forma que está aqui. E calculando aqui a derivada de R com relação a t, nós temos aqui a derivada da função composta, né? Aqui, o R. Vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui. Derivada da função composta, não é? Você deriva com relação a, primeiro, para derivar com relação a t, você deriva com relação a x, aí depois faz a derivada de x com relação a t. Tal como foi essa aqui, né? Aliás, com 1, né? Com 1. Tá aqui. É a 1 com relação a t. E a mesma coisa faz com os demais aqui. R de b com relação aqui. Tem isso aqui, né? Então, isso aqui, se vocês observam aqui, também é a norma desse vetor que está aqui. E isso aqui, escrevendo em termos de produto escalar, isso aqui seria igual a raiz quadrada do produto escalar desse vetor com ele mesmo, né? E aqui vamos a desenvolver. Desenvolvendo aqui, nós temos essa expressão que está aqui. Tá certo? Veja aqui, essa que está em parênteses que está aqui, essa seria o quê? A norma de R de U ao quadrado. Como já foi denotado isso aqui é igual a E. Não é? Tá, aqui fica du ao quadrado, du dt ao quadrado. Vamos deixar aqui por enquanto. E aqui seria mais duas vezes. Isso aqui é o quê? É o F. Aqui também. E aqui seria a norma de R de RB ao quadrado. Certo? E tudo isso aqui multiplicado por dt. dt é que está fora da raiz, né? Mas aqui é o du sobre dt, ele pode ser interpretado como uma fração. Aqui ficaria du ao quadrado sobre dt ao quadrado. Então, aqui, veja que todos os três termos aqui têm um padrão comum que seria dt ao quadrado. Colocando em evidência e tirando fora da raiz, vai cancelar com esse dt. Então, portanto, vai ficar só essa expressão que está aqui. Tudo bem, pessoal? Essa seria, então, a fórmula que nos vai permitir calcular o comprimento de arco de uma curva que está inteiramente numa superfície. Tudo bem as contas? Tudo bem. Tá certo. Beleza. Vamos aqui, vamos a calcular agora o ângulo, né? Entre duas curvas. Eu vou colocar uma listinha para poder usar essas fórmulas. Calcular o comprimento de uma curva que está em uma superfície. Bom, mas aqui já tem a fórmula pronta, né? Só basta calcular os coeficientes. Sai facilmente depois. Vamos lá, então. Ângulo entre curvas, né? De novo, né? Vamos supor que nossa curva de superfície seja regular, né? Definida pelaquela função vetorial 1.1, no começo do slide, né?
E suponhamos agora que as curvas gama 1 e gama 2, definidas pela seguinte forma, né? Vamos definir aqui a curva gama 1, definida pela função vetorial, vamos chamar R1 de t, ou simplesmente R d1 de t, v de 1 de t. E o t varia no intervalo I subconjunto de R. E gama 2, definida pela função vetorial R2 de t, né? E que elas são funções de t. Só que agora os parâmetros aqui são diferentes, né? O 2 de t. O 2 e V2. Essas curvas aqui estão inteiramente contidas em S. Como as curvas gama 1 e gama 2 pertencem a S, significa que as coordenadas da curva gama 1 e gama 2 satisfazem a equação da superfície S, certo? Veja que nossa superfície era definida por quê? Porque R de UV, né? Então, veja aqui. Aqui vai ficar R de 1, U de 1T, V1T. Satisfazem. O que significa isso em termos de componentes, né? Significa que a primeira componente, né, vai depender de U1 e V1. Só que U1 e V1 dependem de T. Okay? A mesma coisa com a segunda componente e a mesma coisa com a terceira componente. Para todo T pertence ao intervalo I1. Agora, com relação às coordenadas da curva gama 2. Temos aqui, então, R2, U2T aqui. E a mesma coisa com as componentes. Todas dependem do T. Só que o T aqui, ele pertence ao intervalo I2. Aqui não diz nada se I1 é diferente ou igual a I2, né? Obviamente podem ser diferentes. Mas, elas estão em S. Tá certo? As duas estão em S. Vamos supor que elas se cortem em algum ponto, certo? Vamos supor que elas se cortem, né? O que significa? Que vai existir um ponto comum, né? Vamos anotar T0, que pertence a I1 e I2, tal que a imagem de R, D1, D0, V10, vai ser igual à imagem dela. Ou seja, esse que vai dizer que é o ponto em comum das duas curvas, certo? Se tem um ponto em comum, então vai existir um ângulo, né? O ângulo entre duas curvas, como vocês sabem por geometria analítica, né? É o ângulo que forma suas respectivas retas tangentes. Então, para saber o ângulo que forma essas duas curvas, basta calcular as retas tangentes e aplicar a definição de produto escalar, né? O que vamos fazer aqui, tá vendo aqui? O cosseno do ângulo que essas duas curvas formam é igual, que é o produto escalar do que? Dos vetores tangentes às curvas no ponto T0 sobre as normas desses vetores tangentes calculados em T0. Tá certo? E aqui vamos explicar o R' de 1 é igual a quê? Por definição, né? Vai ser R deriva com relação a U1 e U1 deriva com relação a T. Função composta, né? R deriva com relação a V1 e a derivada de V1 com relação a T. Aqui. A mesma coisa faz com R2', né? Primeiro deriva com relação a U2. Veja que aqui é R1, depende de U1, V1, R2, U2 e V2. Né? Tá certo? Aqui. Tá, aqui daqui, né? E agora, vamos a substituir no produto escalar. Então, temos aqui cosseno de θ, substituindo aqui. Aqui tem o vetor tangente, a curva H1, e aqui seria o vetor tangente, a curva gama 2. Certo? E aqui, embaixo, temos a norma que está aqui. Norma desse que está aqui e norma daqui. Bom? Agora vamos fazer o que? Vamos a desenvolver, né? Finalmente, desenvolvendo o produto escalar, podemos dizer aqui, né? Obviamente, aqui eu já facilitei as contas, calculando, né? Obviamente, a chegada a esse produto final que está aqui não é difícil fazer, né? Eu não fiz, mas não escrevi, mas eu fiz no papel, né? Faz aqui o produto escalar, esse com esse, né? Aí eu usa as propriedades e vai chegar aqui. E a mesma coisa também no denominador, quando você vai fazer isso, né? No denominador fica fácil, porque isso aqui a gente já viu do passo anterior. A mesma coisa com esse aqui está aqui. Certo? Isso aqui, se vocês lembram, é o que? A diferencial de S1, tal como foi visto aqui, né? Aqui, ó.
Diferencial de S es esa expresión que está aquí. Por eso que fica no denominador. Vai ficar isso que está aqui. Isso aqui vai ser ds1 e aqui vai ser ds2. Uma vez feito isso aqui, o que vamos fazer? Agora, ds1 e ds2 vai dividir a cada um dos termos que está aqui. Quando divide aqui, vai ficar dessa forma que está aqui. Então, esse aqui vai ser a expressão que nos vai permitir calcular o ângulo formado no ponto de interseção dessas duas curvas. Aqui, né? Obviamente, né, esses dois vetores tangentes vão ser ortogonais. Quando que vão ser ortogonais? Quando o numerador é igual a zero, né? Ortogonais significa que o produto escalar vai ser igual a zero. Ou seja, cosseno de t para um determinado vai ser θ vai ser π meio, né? Vai ser zero. Então, isso aqui vai ser zero só quando o numerador é igual a zero. Ou seja, quando isso aqui é igual a zero. Certo? E aqui, para terminar, aqui um caso particular, né? Essas aqui são curvas arbitrárias que estão em S. Agora, vamos escolher umas curvas particulares, por exemplo, as curvas de grade. E as curvas de grade, por exemplo, né? Em particular, para as curvas de grade U e V, temos, né? Para a curva de grade, temos RU e RV aqui. Seria aqui o ângulo que forma as duas curvas de grade. Em um determinado ponto seria o quê? O cosseno desse ângulo igual ao produto escalar sobre a norma, o produto da norma desses produtos, desses vetores tangentes, aliás, né? Isso aqui, por definição, é que esse aqui é o F, e aqui embaixo é o quê? Deixa eu apagar aqui. Esse aqui tá aqui é o quê? Lembra-se que o E era igual ao quê? A norma do vetor tangente ao quadrado, né? Como não tem o quadrado aqui, então vai ficar raiz quadrada de E, e isso aqui vai ficar raiz quadrada de G. Multiplicando, então fica raiz quadrada de EG. Então, uma condição para que as curvas de grades sejam ortogonais e que o F, como sabemos, o F tem que ser igual a zero. O que nós sabíamos, né? Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós terminamos nosso estudo de superfície, né? Veja que faltou uma... Eu achei que ia demorar um pouquinho mais. Pensei que ia falar um pouco. Aqui está faltando a área de superfície, né? Então, a área de superfície eu vou fazer segunda-feira, né? E já vou começar a falar de integrais de superfície, certo? Porque os coeficientes da primeira forma fundamental, né? Primeira forma quadrática, eles também permitem calcular a área de uma superfície, certo? Como podem ver, né? Tanto o ângulo como o comprimento de curvas, né? Eles são calculados usando os coeficientes da primeira forma quadrática. Tal como vamos a perceber quando vamos a calcular a área de uma superfície. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Ou alguma observação? Eu vou parar aqui a gravação, bom? E vamos a responder se tem alguma dúvida.